Eu vou aqui falar para vocês sobre este livro, Em Defesa do Jejum, do Danilo Balu. Será, antes da gente começar, será que faz sentido comer de 3 em 3 horas? Será que nosso organismo, ele sempre teve esse tipo de referência de estar comendo de 3 em 3 horas? Ou isso é recente? Agora que a gente tem mercado disponível 24 horas, que a gente consegue comer, a gente tem um armário onde a gente guarda comida, geladeira. Será que isso sempre existiu? Será que o nosso corpo ele está se adaptando a um formato novo, onde as pessoas comem de 3 em 3 horas? Ou elas estão ganhando peso de forma descontrolada? O que será que elas estão comendo durante esse período? Comer de 3 em 3 horas um pacote de bolacha, um chocolate entre as refeições? O que de fato faz sentido para o nosso corpo e o quanto isso faz bem para nós? A gente sabe que comer todo esse monte de besteira, obviamente, não faz tão bem. Mas é difícil também viver sem esse tipo de comida, né? Essas comidinhas fáceis, práticas e que mata aquela fominha que acaba acontecendo no meio da tarde, por exemplo. É, Lá em 1900, com certeza, não tinha mercados 24 horas e comida em abundância como tem antes. Se a gente pensar muito antes, então, os humanos precisavam caçar para comer. Isso fazia com que eles comiam a cada um dia, 2 dias. Então, o jejum intermitente é uma coisa que já acontecia naturalmente. Será que nosso corpo, em cento e poucos anos, 200 anos, já se adaptou ao formato novo de fast food e disponibilidade de comida 24 horas? Eu comecei a pensar um pouco sobre isso e eu gosto de estudar e entender um pouco mais de como as coisas funcionam para mim. Eu li esse livro pela curiosidade de praticar o jejum. A partir do momento que eu pratiquei o jejum de 16 horas, eu comecei a pensar, nossa, isso aqui foi bastante interessante. Me gerou um resultado de, de performance de física no treino. Percebi também que eu fiquei mais ágil, mais disposto. Ele acabou cortando toda a minha vontade de comer doces durante o resto do dia. Eu fiquei até um pouco impressionado. A partir do momento que isso aconteceu, eu pensei em me informar um pouco mais. E aí, peguei o livro e vamos estudar. O estudo não é feito só de vídeos do YouTube ou de chat GPT. O estudo, ele vem também através de livros. Claro que cada um tem o seu jeito de estudar. Esse é o meu formato, eu gosto de me aprofundar no assunto. E aí eu fui lendo o livro dele, fui entendendo diversas coisas que para mim não estava casando, como esse fato de comer de 3 em 3 horas, é um deles. E ele conta um pouco sobre isso. Eu já cheguei a comentar com um amigo meu sobre isso e ele falou, pô, mas tem vários estudos que comprovam que comer de 3 em 3 horas é muito importante. Realmente. É difícil saber, assim, como eu não sou um especialista, não sou médico, o quanto realmente é melhor, o que é melhor para mim ou para todos. Eu acho que cada corpo reage de uma forma diferente. Eu sou um atleta, pratico esporte frequentemente, no mínimo 3 vezes por semana, e é esporte de intensidade. E eu posso dizer que eu treinar de jejum não é um problema para mim. É claro que na noite anterior eu me alimentei bem, fiz uma dieta de proteína, e aí quando chega de manhã que eu vou fazer um treino, eu estou totalmente forte, preparado para aquele treino. E o jejum aumenta a minha concentração, ele não está colocando esforço para digerir alguma coisa que eu acabei comendo de manhã antes do treino. Então isso tem uma relação muito positiva para mim. Isso é de cada um. Cada pessoa tem o seu horário de vida, tem a sua forma de lidar com o dia a dia para treinar, para trabalhar, para comer. Então, é importante você entender que você precisa se adaptar ao seu formato e enxergar o que é positivo para você. Mas para você saber o que realmente dá certo, você precisa testar. Você precisa fazer
jejum intermitente, você precisa comer de 3 em 3 horas, você precisa fazer vários testes. Você vai fazer jejum de 16 horas, 24 horas, se conseguir 72 horas, né? Uma semana que seja. É claro que se você for fazer de uma semana, acompanhamento médico, a glicemia, senão você pode acabar desmaiando aí. E isso ninguém quer que aconteça. Eu não testei de uma semana por causa disso, porque eu não fiz com acompanhamento médico. Não fiz da forma correta. Então eu não me senti seguro para entrar nessa aventura. Tudo tem o seu limite. Será que o café da manhã é a refeição mais importante? De acordo com o livro do Danilo, ele conta sobre um case de uma situação onde a Kellogg's, esqueci o nome dele, o fulano Kellogg's, que lançou o sucrilho Kellogg's, ele fez uma campanha de marketing lá no passado porque as pessoas não tinham o hábito de tomar o café da manhã, trazendo com que esse tipo de alimento fosse muito importante e rico para as pessoas no primeiro período da manhã, um cereal. Isso é meio contraditório porque a gente sabe que a proteína é um item muito importante para o ser humano. E aí ele está meio que divulgando como se o cereal fosse tão relevante ou mais importante que a proteína, sendo que isso deu oportunidade para ele vender os sucrilhos até mais caro do que uma proteína, uma carne em si. Outro ponto é que os sucrilhos que ele lançou primeiro, ele não tinha açúcar em abundância como tem hoje. E ele acabou descobrindo que o açúcar serve como uma forma de preservar o produto e aí ficar mais tempo nas prateleiras. Então, essa relação de café da manhã ser a refeição mais importante, que o jantar a gente não pode comer nada, o mínimo possível para não conseguir dormir, é uma coisa que foi se construindo com o passar do tempo, conforme a necessidade exclusiva de alguns empresários que queria que isso acontecesse para a gente conseguir acabar consumindo produtos dentro dos períodos ou das situações que eles querem. Aquela famosa propaganda que família feliz é que come pizza na sexta-feira, né? E isso não necessariamente é verdade. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? O jejum, para mim, foi algo que eu trouxe como um autoconhecimento. Eu não fiz ele por questão de emagrecer, eu também não fiz ele por questão de religião. Eu fiz por autoconhecimento, por curiosidade, e eu entendi que é relevante e positivo para mim. Pretendo continuar com jejuns curtos, ou seja, de 16 a 20 horas, uma vez por semana, no máximo 2 vezes. E eu entendo que se você fizer um teste, você faz a sua avaliação, entende o que é relevante para você. Eu entendo que para mim esse é um formato positivo. Ele me deixa melhor, mais alegre, mais feliz, mais ágil e mais disposto. Espero ter conseguido contribuir para vocês com essas informações. É claro que eu vou pedir para vocês leia o livro, aprenda, se aprofunda nas informações. Não fica vendo só vídeo no YouTube e achando que você entendeu tudo, conversando com o ChatGPT, porque o ponto é que as informações elas são rasas. A partir do momento que você lê um livro, você consegue se aprofundar nos detalhes da construção do autor para que passe a mensagem de fato. O ideal não é só ler um livro sobre jejum, não. É 2, 3, 4 livros. Aí sim você pode considerar que você tem informação e conhecimento suficiente sobre aquele assunto. Eu fico aqui inteiramente à disposição para tirar dúvidas dentro do meu conhecimento, que é raso sobre o assunto. Porém, estou aqui para ajudar a todos da melhor forma possível. Agradeço e um grande abraço.